Imagine olhar para o céu e ver um ponto de luz que brilha mais do que qualquer outro, exceto o Sol e a Lua. Esse ponto é Vênus, o planeta mais próximo da Terra, e por muito tempo o mais misterioso. As civilizações antigas o chamavam de Estrela da Manhã e Estrela da Tarde. Para os gregos era Afrodite. Para os romanos, Vênus, a deusa do amor e da beleza. Mas o que ninguém imaginava é que essa beleza escondia o inferno mais violento do Sistema Solar. A atmosfera de Vênus é como uma prisão química. Ela é composta por 96% de dióxido de carbono, envolta por nuvens de ácido sulfúrico tão densas que refletem quase toda a luz solar. É isso que faz o planeta brilhar tanto, um brilho enganador. Lá embaixo, a pressão é equivalente a ser esmagado a 900 metros debaixo d'água. E o calor? O calor é o suficiente para derreter chumbo e aço. Atingindo 470 DGC, nenhuma nave humana jamais sobreviveu mais de 2 horas em sua superfície. E, no entanto, algo estranho acontece quando olhamos acima dessas nuvens. Entre 48 e 60 quilômetros de altitude, há uma faixa da atmosfera onde a temperatura cai para algo próximo dos 30 degrees. E a pressão atmosférica se aproxima da que sentimos aqui na Terra. É uma região de contrastes, ainda ácida, ainda hostil, mas misteriosamente estável. É o que os cientistas chamam de faixa habitável de Vênus, uma zona suspensa, um oásis flutuante num oceano tóxico. Nessa altitude, balões ou sondas poderiam literalmente flutuar. E é justamente aí que surgem as especulações mais fascinantes. E se algum tipo de vida microbiana estivesse vivendo nas nuvens, não uma vida como a nossa, baseada em oxigênio, mas talvez em enxofre, ou em compostos que nós ainda nem compreendemos, pequenas formas que aprenderam a sobreviver sem chão, alimentando-se de minerais suspensos e energia solar filtrada. A hipótese não é ficção. Foi reacendida em 2020, quando astrônomos anunciaram a possível detecção de fosfina, uma molécula que, na Terra, está associada à atividade biológica. A descoberta gerou polêmica, mas abriu uma porta. A de que Vênus talvez nunca tenha sido completamente morto. Talvez apenas tenha mudado de forma de vida, migrando das rochas incandescentes para o ar invisível. E de certa forma isso muda tudo, porque estudar Vênus é como olhar para um espelho do nosso futuro. Um planeta que já foi semelhante à Terra, com oceanos, nuvens de chuva e talvez até continentes, mas que acabou devorado por um efeito estufa fora de controle. O que aconteceu lá pode acontecer aqui, se o equilíbrio for rompido. Vênus é o lembrete de que a beleza cósmica às vezes nasce do colapso. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que Vênus estava totalmente indefeso contra o Sol. Sem um campo magnético como o da Terra, ele deveria ser bombardeado constantemente por radiação solar e cósmica, o que tornaria impossível qualquer forma de vida. Mas novamente o planeta desafiou as expectativas. Novas medições das missões Parker Solar Probe e Solar Orbiter mostraram algo extraordinário. Vênus cria seu próprio escudo. Não é um campo magnético como o terrestre, mas um campo elétrico induzido, gerado pela interação entre a ionosfera e o vento solar. Em outras palavras, o planeta se defende sozinho, transformando a agressão solar em uma espécie de capa energética. Essa descoberta é revolucionária. Significa que, mesmo em um ambiente extremo, a natureza encontrou uma forma de adaptação. É como se Vênus tivesse aprendido a sobreviver ao trauma que o destruiu. Um planeta que, após perder o campo magnético, reconfigurou seu próprio plasma para resistir. Como uma cicatriz que se transforma em armadura. E isso muda completamente nossa visão da habitabilidade. Porque se um planeta tão infernal ainda mantém zonas protegidas de radiação, então talvez a vida possa surgir ou persistir em lugares que antes julgávamos impossíveis. O escudo de Vênus não protege apenas seu céu, ele protege nossa esperança. Durante bilhões de anos, a história de Vênus foi escrita no silêncio. Mas os dados recentes revelam que o planeta já teve oceanos inteiros. Simulações climáticas indicam que, no início do Sistema Solar, Vênus podia ter mares rasos, chuvas, nuvens de vapor d'água e uma temperatura parecida com a da Terra tropical. Acontece que o Sol, com o passar dos milênios, ficou mais quente, e o delicado equilíbrio de Vênus foi quebrado.
A água começou a evaporar. O vapor alimentou o efeito estufa e o calor aprisionado transformou os oceanos em vapor ardente. Com o tempo, as moléculas de água foram quebradas pela radiação ultravioleta e o hidrogênio escapou para o espaço. O resultado foi uma catástrofe atmosférica, um planeta afogado em seu próprio calor. Ainda assim, rastros de umidade persistem. Nas nuvens superiores, sondas detectaram compostos hidratados, moléculas que ainda carregam hidrogênio e oxigênio. São como fantasmas químicos de um oceano que desapareceu. E para muitos cientistas, esses rastros são a assinatura de um passado habitável. Se Vênus teve oceanos, então teve também um ciclo de carbono. E onde há esse ciclo, a química complexa. O primeiro passo para a vida. Hoje, as missões Da Vinci Plus e Veritas vão tentar confirmar essa história, penetrando nas camadas atmosféricas e analisando moléculas em tempo real. Porque entender o passado de Vênus é entender como a vida pode morrer e talvez renascer. Acreditava-se que Vênus era geologicamente morto, mas as imagens da sonda Magellan, revisadas com tecnologia moderna, mostraram algo impossível. Mudanças reais na superfície entre 1990 e 1992. Fendas se abriram. Formações de lava mudaram. Isso só pode significar uma coisa. Vênus ainda tem vulcões ativos. Essas erupções não se parecem com as da Terra. Elas são lentas, densas, mais químicas do que explosivas. Vênus exala gases, respira calor. É como um corpo que, mesmo após o colapso, ainda tenta regular sua temperatura interna. Essa atividade explica muita coisa. Por que a crosta venusiana parece tão jovem, com poucas crateras de impacto? Por que há tanto dióxido de enxofre circulando na atmosfera? E, principalmente, por que o planeta ainda brilha de forma tão intensa em radar? O calor interno mantém o ciclo atmosférico vivo. Vênus, o morto, ainda pulsa. E talvez, por baixo da superfície, existam câmaras de magma, gigantes, verdadeiros corações planetários, que batem lentamente no escuro. Imagens de radar mostram algo hipnotizante. Túneis de lava gigantescos, com quilômetros de extensão. Esses tubos foram criados quando rios de magma se moveram pela crosta e depois esfriaram por fora, deixando o interior oco. São cavernas tão grandes que poderiam abrigar catedrais. E lá dentro, silêncio absoluto, proteção total contra a radiação e o calor externo. Alguns astrônomos especulam que essas cavernas podem guardar segredos. Se a vida sobreviveu em Vênus, mesmo que em forma microbiana, essas estruturas seriam seus refúgios. Outros enxergam nelas uma possibilidade para o futuro humano. Bases subterrâneas, laboratórios de observação e sobrevivência, o primeiro passo de uma colônia flutuante venusiana. A ironia é que no planeta mais hostil conhecido, os lugares mais seguros não estão no céu nem no solo, mas nas entranhas do inferno. Por que Vênus gira ao contrário? Esse é um dos maiores enigmas do sistema solar. Todos os planetas giram no mesmo sentido, menos ele. E a explicação mais aceita é brutal. Uma colisão cataclísmica há bilhões de anos. Um corpo do tamanho de uma lua ou pequeno planeta pode ter atingido Vênus, girando-o de cabeça para baixo, vaporizando oceanos e deixando a rotação lenta e retrógrada. Esse impacto teria desencadeado o efeito estufa, alterado a densidade atmosférica e destruído qualquer campo magnético. Vênus é, portanto, um sobrevivente de um trauma cósmico. Um planeta que nunca mais se recuperou, mas também nunca deixou de brilhar. É uma cicatriz que ainda reluz no céu noturno, lembrando-nos de que a destruição também cria novas formas de beleza. Em torno de Vênus orbitam pequenos corpos, asteroides coorbitais, que compartilham a mesma trajetória ao redor do Sol. Esses objetos são instáveis, mudam de rota, oscilam entre o planeta e o espaço próximo à Terra. E um pequeno desvio gravitacional pode transformá-los em potenciais ameaças. Vênus, com seu campo gravitacional intenso, atua como um escudo e uma armadilha. Ele captura e redireciona esses asteroides, alterando suas rotas. Parte deles é arremessada para longe, outros desviados para regiões próximas da Terra. Estudar essas interações é vital, não apenas para entender a mecânica celeste, mas para prever colisões futuras. Vênus não é apenas um planeta, é uma barreira viva entre nós e o caos orbital.
O renascimento do interesse por Vênus trouxe uma nova geração de missões. Entre elas, os projetos Da Vinci Pruas Veritas, Envision e o Shukrayan da Índia. Mas a ideia mais empolgante vem dos balões autossuficientes, plataformas flutuantes, que poderiam explorar a faixa habitável do planeta por meses, talvez anos. Esses balões seriam movidos à energia solar e carregariam sensores, câmeras e espectrômetros capazes de detectar moléculas orgânicas e estudar o clima venusiano em tempo real. Imagine, naves leves, silenciosas, flutuando no céu laranja de Vênus, observando relâmpagos elétricos nas nuvens e analisando compostos desconhecidos. Seria o renascimento da exploração de um mundo que abandonamos há 40 anos. Essas missões podem nos dar a resposta que a humanidade persegue há séculos. Somos realmente únicos? Ou a vida é uma teimosia universal, capaz de resistir até mesmo no inferno? Hoje, Vênus é um laboratório natural para entender outros mundos. Ao estudar sua atmosfera densa, sua luz refletida e suas variações térmicas, aprendemos a reconhecer padrões em exoplanetas distantes, planetas que orbitam outras estrelas, cobertos por gases e calor, podem parecer habitáveis, até descobrirmos que são outros Vênus. Cada vez que olhamos para ele, vemos um futuro possível da Terra, um alerta de que a linha entre equilíbrio e colapso é fina e que o mesmo Sol que nos sustenta também pode nos devorar. Mas no fim há beleza nisso. Vênus nos lembra que até o caos pode ter forma e que o universo não apaga suas cicatrizes. Ele as transforma em luz. Vênus é o planeta do amor e talvez por isso seja também o planeta da resistência. Um mundo que ardeu, mas continua refletindo a luz com mais brilho que qualquer outro. Um planeta que perdeu tudo: oceano, solo, magnetismo, e ainda assim mantém-se no céu como um farol. Ao estudá-lo, não estamos apenas sondando rochas e gases. Estamos tentando compreender como a vida reage à destruição. E talvez um dia, quando uma sonda flutuante captar um sinal químico improvável nas nuvens de Vênus, descobriremos que a vida nunca desapareceu, apenas aprendeu a mudar de forma. Porque no fundo a história de Vênus é a nossa própria história. Um lembrete de que o amor, assim como a vida, às vezes sobrevive até no inferno. A sabedoria é um caminho contínuo. Clique em inscrever-se e siga conosco nessa busca pela paz, pelo conhecimento e por uma mente desperta.